Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pod Início, o podcast da Inoventes. Estamos aqui hoje para mais um episódio super importante de um tema que a gente super em alta, que a gente usa muito aqui na Inoventes, que é o como tratar os eventos urbanos de forma sustentável e inovador. Para esse bate-papo de hoje, eu trago aqui um super parceiro nosso, é o Leandro Pimenta, da TG Mob. Obrigada, Lê. Bem-vindo. O prazer é meu. Amei estar aqui. Já estava esperando ansioso esse convite e estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando sobre um tema que eu gosto muito e que eu aplico muito no meu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. Com certeza. Quando a gente pensou nesse tema, eu falei para a Laura, esse é o convidado que a gente precisa trazer, porque é um tema muito presente no nosso dia a dia e também muito enraizado na cultura da TG Mob, né, Lê? Você está sempre falando sobre como trazer ESG para os eventos, para o transporte, né? Então você é o parceiro ideal para estar aqui com a gente conversando sobre esse tema. Muito bem-vindo. Obrigado, um prazer é meu. Lê, falando aí sobre ESG aplicado nos eventos, principalmente na parte de transportes, né? O que a gente tem de inovação para esse setor? O que a TG Mob está trazendo para os nossos clientes? Tem pensando aí no ESG nos transportes, né? Porque você fala assim, nossa, como é que você vai transportar pessoas, vai usar os veículos, né? Para os eventos. Então, você tem todo tipo de transporte de veículo, carro, ônibus. E como é que a gente faz para impactar o menos possível no meio ambiente, né? Desde a parte de poluição mesmo, né? Combustível fóssil, até a parte de... a gente também causa trânsito quando a gente tem evento, né? Tem muito carro na rua. Como que a gente pode fazer para minimizar esses impactos nos eventos que a gente realiza? Então, Lu, eu acho que... Primeira coisa, assim, o evento ele vai causar... além do trânsito, né? E trânsito, você para a cidade, você perturba até quem mora, né? Essa dificuldade, resíduo de lixo, então isso também acontece muito nos eventos. O que a TG Mob faz de diferente? A gente primeiro tem que ter uma logística personalizada, e isso, eu falo até sobre a logística, porque vai não só de uma empresa de transporte, mas para quem está organizando o evento. Quando você deixa para passar muito em cima da hora, ou você não faz uma logística organizada e você joga para o parceiro para ele fazer em cima da hora, isso pode causar o quê? Excesso de veículo, eu não consigo aproveitar às vezes um ou outro carro. Então isso tudo também, a gente, quando você tem com muita antecedência, você consegue se organizar melhor, você consegue verificar o trânsito. O que a gente faz de inovação? A gente consegue acompanhar o trânsito, os voos, isso a gente tem através do nosso sistema. A gente está investindo muito em tecnologia e hoje, por exemplo, a gente dá para os nossos clientes um link que ele consegue identificar em tempo real qualquer tipo de mudança, e aí se eu consigo fazer uma logística diferenciada. Os nossos carros, a gente hoje pega muito, né? Os nossos próprios veículos são carros híbridos, são carros novos, então assim, nosso veículo acho que 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, então a gente está sempre mudando a nossa frota. Além disso, eu acho que ESG não é só sustentabilidade na parte de meio ambiente, também, mas quando a gente contrata ou terceiriza até com nossos parceiros, isso tudo eu tento jogar para toda uma cadeia. Eu tento pegar empresas menores, educar essas empresas, dar uma cartilha, fazer uma apresentação para eles, para ver como que eles devem se portar. No próprio combustível, em vez de utilizar gasolina, você usa álcool. Então, assim, você tem esses carros que você possa utilizar. Infelizmente, a gente ainda não consegue, no Brasil, ter só carros elétricos, porque a gente não tem nem onde carregar, né? A gente tem essa dificuldade. Ainda muito no início, né, Lê? Muito no início, então a gente não consegue. Mas a gente tenta pegar toda uma cadeia para você ter um evento sustentável. E você falou uma coisa importante aqui do ponto de vista de agência, né? Você falou assim, o transfer é sempre o último serviço que a gente contrata.
Não tem jeito. Não tem jeito, é muita coisa que você tem que fazer. E às vezes o cliente também demora a passar para vocês. Exato. Né? Porque sempre as emissões de aéreo acabam sendo de última hora, sempre sofre alteração, então o transfer a gente deixa para fazer a logística, é o último serviço mesmo, é o mais delicado, né, na logística de evento, porque impacta ali o trânsito e tudo mais, e é importante você trazer esse ponto de vista até para todo mundo que assiste a gente, que é de agência, né, os consultores todos, porque acho que a gente não tem essa visibilidade, que ao deixar o serviço de transfer por último na escala de contratação dos serviços, pode impactar até na logística de vocês de contratarem o carro, que você pode reaproveitar, o motorista. Enfim, tem toda uma cadeia por trás que influencia e tem esse impacto final na contratação do serviço de transfer. Além do atraso do envio dos nomes que todo mundo reclama, né, que já até foi falado no podcast anterior, mas isso tem um impacto muito grande, porque você deixa às vezes de pegar um motorista que está próximo para fazer esse transfer e você coloca um outro. Então você coloca mais um carro na rua. Então, assim, isso tudo gera crédito de carbono. Por mais que a gente compense, o ideal não é compensar, o ideal é você ter uma logística inteligente. Né? Eu acho que esse é um grande diferencial. E eu acho que vocês têm se destacado muito nesse sentido, né, Lê? A gente vê o quanto é importante esse trabalho que vocês têm feito, o quanto ele está no nosso dia a dia, na contratação dos eventos, e o quão é importante para a Inoventes, do ponto de vista de agência, trabalhar com fornecedores que tenham esse mesmo mindset que a gente, né? Como que eu posso impactar menos através do serviço que é contratado por mim, impactar menos no meio ambiente, em tudo. Então, muito legal. Eu acho que a TG Mob, hoje eu posso falar que a TG Mob, como empresa de transporte, na parte ESG, ela é líder. Né, assim, eu acho que na pandemia a gente não teve muito trabalho, né? E eu gosto de estudar, minha carreira eu comecei sempre na área de educação durante muitos anos, e eu fui estudar ESG. Então eu falei assim, gente, quando eu voltar, o que vai ser o diferente? Porque o mundo muda muito rápido, as coisas mudam, tecnologia, né? Falei, o que a gente vai fazer de diferente? E eu já tinha essa pegada quando eu cheguei na empresa. Então, assim, eu fui uma das primeiras empresas a contratar uma motorista mulher. Eu lembro que eu cheguei no final de 2017 e 2018, quando eu fui contratar, teve um médico que não quis andar com ela. Uau! Né? Falando assim, não ando com motorista mulher dirigindo. Então, assim, e aquilo ali para mim foi um impacto muito grande. Para meu próprio pai, na época, ele falava assim, filho, isso é um lugar muito machista, só de homem, não tem que ter mulher, não dá para ter mulher, a gente tem que ter mais cuidado para falar, não sei o que. Eu falei assim, pai, as coisas estão mudando, a gente tem que dar oportunidade. Pra então todo mundo, né? Eu tirei papel, na época eu ficava louco, que era caixas e caixas de papel, que tudo era impresso. Hoje a gente tem muita dificuldade ainda, por mais que existe sistema, é muito Excel que se usa, né? Exato. E aí imprimia isso para mandar para coordenador, para mandar para consultor, e aquilo ali eu ficava muito nervoso com aquilo, eu falava assim, não, gente, vamos acabar com o papel. E eu acabei com o papel da noite pro dia. Então, assim, eu sempre tive essa pegada. E aí eu fui estudar e entender um pouco mais, e hoje eu continuo estudando. E aí, quando a gente voltou, eu já tirei a certificação. Ah, legal. ESG. E acho que foi em 2022, já a nossa primeira certificação. Tirei a primeira, eu falei, poxa, mas eu tenho só essa, mas só tirar não basta, eu quero ter mais impacto. E aí eu tirei o Pacto Global da ONU. Ah, legal. Tirei o Pacto Global da ONU, ele é mais fácil para tirar, né? Mas você tem que ter... Você escolhe algumas ODSs para trabalhar, nós escolhemos, igualdade de gênero é uma que eu trabalho, mulheres no poder, eu sempre trago isso e falo que a minha empresa tem que ter muitas mulheres, ou igual ou mais que homem, mas não adianta só tem que ter com cargo, né, de liderança. Exato. Então isso pra gente é importante. A gente entregou nosso primeiro relatório de sustentabilidade, porque se você não entrega o relatório, você fica com o nome sujo. Tá? No mercado. A ONU fica devendo. Fica devendo. Pra ONU. E aí, depois eu tirei o selo B, né? Então, assim, a gente é a única empresa de transporte hoje que tem um selo B. Então... E o que é o selo B? Então, é porque é muito engraçado que poucas empresas, poucas pessoas sabem o que é o selo B. O selo B não é um selo fácil de ser tirado. Tá. E o que eles enxergam? É um selo global,
tá? Então, são empresas no mundo todo que eles analisam toda a parte de lucratividade, que eles acham que a empresa ela pode dar lucro sendo sustentável. Legal. Entendeu? Então, assim... E como que isso é na prática? Na prática, então, eles analisam toda a nossa documentação contábil para verificar como que é a nossa empresa. Eles analisam crédito de carbono, principalmente, que é o que eu poluo muito, né? Se a gente faz a compensação, eles analisam a parte de governança da empresa. Olha que legal. O que a gente está fazendo de governança dentro da empresa. A parte social, hoje nós ajudamos a ONG Tamo Junto, eu ajudava Amigos do Bem, que a gente estava falando um pouco antes. Estou ajudando agora a Casa do Zezinho, que são 1.200 crianças no Capô Redondo. Então, estou sempre ligado nisso. E a nossa empresa é uma empresa muito inclusiva, sabe? Eu acho que a gente tem que dar espaço para todas as pessoas, não segmentar. Então, eles analisaram isso. Foi 1 ano e pouquinho de análise. No processo. Do processo, documentação, prova, você tem que provar. Eles fazem visita, mas a gente conseguiu e hoje no mercado nós somos a única empresa de transporte. Hoje que tem selo B na área de transporte urbano, é mais esses patinetes, são essas empresas mais novas, né? Mas de transporte sou eu e de evento, assim, espaço de evento é o Expo Center Norte. Expo Center Norte. Nós somos as únicas empresas hoje no Brasil que tem. É legal e bom saber disso, porque quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, tenho a impressão de que fica muito no blá blá blá, né? É verdade. Mas como que isso é na prática, né? É o que a gente estava conversando agora há pouco. Eu quero muito desenvolver esse lado também dentro da Inoventes. A gente está trabalhando para isso. Em breve traremos novidades sobre esse assunto. E aí a gente fica assim, nossa, mas será que é só ajudar uma ONG? Será que é só neutralizar o carbono do transfer que eu contrato? Será que é só eu contratar de forma inclusiva, né? Não, é muito mais, né, do que isso. E colocar isso em prática, porque não pode ficar só na teoria. Todo mundo pode fala assim, eu faço práticas e tal, mas aí você tem que olhar isso realmente. Eu até fiz um comentário num podcast que eu participei da Feira IBS, que eu andava em alguns estandes e só tinham homens brancos. Ou eles fizeram, nesse painel que eu participei, eles fizeram umas perguntas antes. A preocupação de todas as pessoas que tiveram um stand na Feira IBS, falava sobre copo descartável e lixo. Só isso. E não é só isso. Tem muito mais, né? E aí eu falei, cara, cadê a inclusão aqui dentro de uma feira trabalhando com eventos, sabe? Então, assim, a gente... É que eu falo, se você for lá na empresa, você vai ver que a gente é uma empresa inclusiva. Legal. As vagas que eu abro para trabalhar, eu sempre tento adequar, né, e pegar pessoas de diferentes tipos, porque para a gente é muito importante isso, porque são visões diferentes, né? Então, quando você tem visões diferentes, você consegue... A empresa consegue crescer mais. Exato. É o que eu penso. Lê, quando a gente pensa em organizar eventos em grandes centros urbanos, né? O desafio ele começa antes da ativação, antes do evento acontecer. Quais são os pontos críticos do ponto de vista da logística de transporte para vocês? Assim, o que vocês pensam? Então, num evento grande que está acontecendo, por exemplo, na cidade de São Paulo, que a gente sabe que tem o impacto do trânsito, as tentativas que a gente faz com rodízio de carros e tudo mais, né? Tem algo específico que vocês trabalham? Tem alguma outra forma, pensando nessa parte da logística de transporte das pessoas, que a gente consegue inovar, fazer diferente? Olha, voltando um pouco, logística bem feita, mas tem alguns tipos de eventos, por exemplo, a gente faz Tomorrowland. Né? Eu faço Tomorrowland desde 2023, que foi o primeiro, que foi um caos, que choveu, parou a cidade. E a gente estava com mais de 100 ônibus na rua, porque a gente fez a A e B deles, de todo o festival, e eles tinham turnos, né? Então, a gente tinha que levar as pessoas para voltar para São Paulo, tudo isso. E parou, porque assim, você pega ali a Castelo, aquilo ali para. Nossa. Então, assim, quando você tem uma informação com antecedência e onde você consegue organizar com prazos de horário
de saídas, e aí a gente tem 2 pontos. Primeiro que a galera tem turno, então a partir do momento que ela já chega no ônibus, para ir, já meio que conta um pouco, sabe? Então, assim, eles não podem também chegar muito antes. Então, hoje, quando eu falo dessa logística, essa é importante, que a gente consegue ver rota, a gente consegue falar com a CT, né, para separar alguns espaços. Verdade. Por exemplo, a gente faz visita técnica. Eu acho que em qualquer evento, a empresa de transporte ela deveria ser convidada. Eu automaticamente falo, olha, eu quero fazer. Se eu não faço essa visita técnica com o cliente, a gente faz sozinho. Legal. Entendeu? Então a gente vai olhar o ambiente, a gente vai ver onde que a gente pode parar ou não um carro, ou onde pode parar os ônibus. Então, assim, essa VT pra gente é muito importante. A gente vai ter um evento agora no Rio de Janeiro, no final de agosto, que a gente vai para lá agora fazer essa VT, entendeu? A gente já fez VT na COP30, a gente já foi para Belém para fazer essa VT. Nossa, super desafio, hein, Lê? É um super desafio. Então, assim, a gente está sempre acompanhando e fazendo isso e olhando todos os espaços e o que a gente pode fazer de diferente. Legal, legal. Super importante isso, do ponto de vista de agência também, a gente olhar e ter esse olhar que os parceiros também precisam se preparar. Precisa se preparar. Ver a rota, desde a rota que vai fazer para aquele passageiro chegar o mais rápido possível dentro do horário que foi combinado, né? Sim. E todos os fatores externos que acabam impactando. O trânsito. A gente tem essa tecnologia que a gente consegue prever isso antes e passar até para os motoristas nossos. Tipo assim, olha, nós estamos com... aconteceu algum acidente na Dutra, aconteceu na Marginal Pinheiros. A gente já consegue verificar quem são que estão próximo daquelas rotas, a gente já dispara um alerta para eles chegarem antes. Normalmente a gente chega 30 minutos antes, né? Mas quando acontece isso, a gente tenta chegar um pouco antes, porque a gente sabe que pode dar qualquer tipo de problema e não atrasar o passageiro, tudo isso. Legal, legal, muito bom. E você falou da COP30, né? Que tá todo mundo aí na expectativa de receber um baita desafio do ponto de vista de hospedagem também, e imagino que também um grande desafio para transporte, porque essas pessoas vão precisar chegar a Belém. É uma rota difícil, né, desde o ponto de vista de aéreo e terrestre para quem também está ali. E lá não tem muito fornecedor que tenha quantidade de carros, veículos, e a gente vai acabar tirando, e assim, a COP30 casou com a Fórmula 1. Então, assim, é um desafio maior, porque a Fórmula 1, ela contém muitos carros, são muitas pessoas vindo para o Brasil, né, para São Paulo especificamente. Então, para a gente está sendo um desafio. Ontem, inclusive, a gente falou um pouco sobre isso na LAGEV, porque, infelizmente, transporte é sempre o último, mas nesse caso não pode ser o último, porque pode acontecer de chegar e você não ter o transporte lá. Então, a gente está fazendo deslocamento de carros, não de São Paulo, mas de regiões ou de cidades. Centro-Oeste, Nordeste. É isso, que você possa mandar os carros para lá para atender a COP30. Legal. E a gente ainda está num processo para atender o Sistema B, que vai fazer um evento antes da COP30, vai ser o primeiro evento deles no Brasil em setembro. Então ainda estamos também fechando essa parte para fazer esse evento com eles lá em Belém. Uau! Então, segundo semestre é cheio de desafios, né? E Lê, pensando na tecnologia, você comentou, né, que hoje pelo sistema você consegue monitorar toda essa parte de inovação, tecnologia, pensando do ponto de vista ali de transportes, né? Sistemas mesmo para mobilidade, né? Eu imagino que isso está bem avançado. Dá para sair do Excel ou ainda usa muito o Excel no dia a dia, na rotina de vocês, para encontrar formas mais viáveis, além, lógico, do Waze, que os motoristas devem usar para tirar do trânsito e tudo mais, né? Como que vocês se preparam, como você disse agora, para um evento grande, que tem um grande impacto, né, na cidade ali, nos centros urbanos que vão acontecer com a tecnologia? Então, você consegue rastrear esses carros, os motoristas, para que tudo ocorra dentro do tempo que foi pré-determinado ali com o seu cliente, né? É dessa forma que vocês se organizam e trabalham para isso? Sim, hoje a gente tem controle de rastreamento dos veículos. Nós estamos implementando um novo sistema, que tem algumas coisas novas, de novidades, também de inovação,
Mas a gente também, quando vai fazer dependendo do tipo de evento, hoje a gente usa muito IA, tá? Ah, sério? Olha Eu lá. já uso IA, a gente está há 1 ano já usando IA, testando, inclusive no nosso sistema novo. Legal. Porque eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia sempre, inovar, para um lado bem positivo, né? Hoje as pessoas usam muito IA para responder o e-mail, essas coisas, mas eu não uso para isso, eu uso para... Eu fico buscando coisas, o que eu posso fazer com a IA para melhorar o desempenho dos meus colaboradores. É isso aí. Então, assim, são coisas que eu faço. Outra coisa que a gente já colocou, e eu uso muito BI, né? Então, hoje a gente consegue fazer todos os tipos de rota e acompanhar e jogar e dar essa informação para o cliente. Então, eu lancei agora um link que hoje, assim, no mercado a gente mandava muito link e você ficava vendo os carrinhos, né? O nosso link não, é de status. E a gente está tendo, assim, várias empresas que a gente trabalha hoje estão falando assim, nossa, que inovação maravilhosa, para a gente é muito melhor. Porque, assim, você não quer saber, o consultor da agência, ele não quer acompanhar onde que o carro tá. Ele quer saber o seguinte... O motorista tá aguardando? Porque é aquela coisa, o motorista chegou, o passageiro falar, não chegou. Então a gente coloca tudo assim, tudo por status, e a gente coloca e disponibiliza isso para o cliente. Qualquer alteração é feita em tempo real. Então isso já é uma inovação muito boa nossa, e eu acompanho tudo muito com IA e pegando esse rastreamento, jogando para o BI, junto com a inteligência artificial, para a gente conseguir colocar. Então, assim, saiu alguma coisa, parou o trânsito, a inteligência artificial sabe. Olha só. Você consegue fazer todo esse link. É incrível, né? Como... Eu fico brincando, eu amo inovação, e eu fico o tempo inteiro estudando e vendo o que pode... Essa semana mesmo eu participei feito, de um evento, AI Amplify, lá na Board Academy, e era um evento para board mesmo, e como tem IA e soluções de IA de todas as formas, né? De todos os impressionante. As pessoas não têm essa noção. Não conhecem. Não é só o chat GPT, não é só para escrever e-mail, corrigir um... É isso, um texto. É muito além, né? E eu acho que... e junto com a IA vem também essa preocupação com sustentabilidade, né? Com a questão de vão substituir pessoas, vão gerar menos empregos, né? E tudo isso a gente olha e está entendendo que não, na verdade vem para somar. Ele é para te ajudar. Ele não vai roubar o seu emprego, ele vai te ajudar a fazer coisas mais rápido para que você tenha mais tempo para ser humano. Sim. Pensar, né, por exemplo, na questão de gerenciamento, gestão de eventos, né? Tem tanta coisa que hoje, processos que são manuais, que são analógicos, vamos supor assim, que a gente consegue otimizar através da IA para que o consultor, a equipe, fique mais livre para pensar na consultoria. Com certeza. Que é o que faz a diferença, né? Pensar no que há mais, o que o humano que está participando desse evento precisa além, né, daquele processinho ali de hotel, transfer, aéreo e tal. O que eu posso fazer para encantá-lo, né, e deixar parte de processo, o day by day ali do que precisa para organizar isso com a gente deixa a coisa chata para a inteligência artificial, que ela vai fazer bem feito, né? E você pegar a pessoa e utilizar no que ela é boa. Exato. Entendeu? Deixa pro lado humano mesmo. É isso. E principalmente a gente trabalha com evento, e vocês que não trabalham... Eu sou transporte, mas vocês têm que olhar toda a cadeia, né? Toda a cadeia. Então, assim, uma pessoa tá fazendo um evento, às vezes 2, 3 eventos, ela... Normal, a gente sabe que a gente trabalha mais do que 8 horas, tudo isso. Só que quando você tem uma inteligência artificial que ela pode te ajudar, isso vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Exato. Porque o que é coisa chata? E a gente tem uma dificuldade também hoje no mercado em eventos, né, mercado todo, que não existe um sistema único que você consegue englobar tudo, né? Você tem que lançar, por mais que você tenha um sistema, você lança um e tal. Quando você faz essa integração, isso funciona muito mais rápido e a pessoa tem qualidade, você tem a informação mais rápido, através de BI e tudo isso. Exato. Então, assim, a inteligência artificial ela não vai roubar o emprego de ninguém. Ela vai ajudar
e vai dar qualidade de vida para essas pessoas. Para que a gente possa ser humano. É isso, é que essa geração nova quer. Eles falam assim, eu não quero trabalhar não sei o quê. Ai, nossa, tem que trabalhar no assim. Ah, não, isso eu não quero. Porque eles identificam que eles precisam ter qualidade de vida. Trabalhar é importante, mas qualidade de vida também é. E às vezes, a gente é de uma outra geração, acha que não, a gente sempre trabalhou muito, né? Muito, tem que ser muito produtivo o tempo inteiro. Exato. E eu tô me policiando até comigo, porque eu quero domingo trabalhar, tal, eu fico mandando mensagem e aí assim, fica apitando, que eu uso um aplicativo da Microsoft, fico utilizando isso, aí chama a atenção de um funcionário. Eu assisti uma palestra semana passada no evento da Roberta, que eu falei, cara, eu acho que eu tô fazendo isso aqui errado, eu não deveria. Então, eu vou aprendendo o tempo inteiro, eu tento mudar a minha mentalidade, como que eu posso fazer diferente, Exato. né? Legal. Lei, agora assim, pensando, a gente tá falando de IA, que é um negócio que para nossa geração tava muito longe, nossa, é um futuro muito distante, e a gente já percebeu, né, internalizou que não, ele é o nosso presente. E vem muito mais aí para o futuro. Pensando nessa parte, né, do futuro, o que a gente pode esperar ainda mais de inovação, de tecnologia, pensando nos transportes de eventos nos grandes centros urbanos, assim, como que você entende que vai ser esse futuro aí, pensando na mobilidade das pessoas, dos eventos nas grandes cidades? Olha, eu acho que assim, né? A gente está inovando muito e é muito rápido. É muito rápido, é. Se você pegar nos Estados Unidos, já tem carro que dirige sozinho, né? Sozinho. E aí? E você acha que é um futuro plausível para nós aqui no Brasil, para os nossos eventos? Eu acho que não. Daqui a 10 anos eu acho muito recente, né? Mas eu acho que o futuro, sim, a gente vai se adaptar essas novas tecnologias, porque, gente, é o futuro. Por exemplo, a Amazon lá nos Estados Unidos já está entregando a mercadoria através de drone. É verdade. Entendeu? Já estão testando. Então, assim, se você falasse isso há 10 anos atrás, você falava assim, gente, não é possível, não vai existir. Mas existe. Então, se a gente não conseguir identificar. A Uber, por exemplo, o táxi achou que nunca fosse entrar um aplicativo como o Uber para concorrer, e entrou forte no mundo inteiro. Então, assim, essas novas tecnologias, elas vão entrar e a gente vai ter que se adaptar a elas, como a gente está se adaptando agora à IA, né? Então, assim, eu acho que o futuro vai ser isso, você vai ter eventos melhores, eu acho, inclusive. Sabia? Acho que vai ser mais... Não sei se mais fácil, né? Mas vai ser talvez mais produtivo. Mais produtivo. E até porque essa geração, se você pensar nessa geração nova, eu tenho meu sobrinho. Ele não quer carro. Então... Ele quer morar próximo do metrô. Por que agora as construtoras estão fazendo apartamento tudo com 29 metros quadrados? Antigamente você falava assim, tu vai morar na parte de 29. Oi, 29, não aquela caixa de ovo? Hoje meu sobrinho, 19, 20 anos, mora num apartamento de 29. E para ele tá ótimo, do lado do metrô, não quer carro. Então, assim, isso tudo vai mudar muito. Né? Então, acho que esses próximos 10 anos vai ser um grande desafio. E eu acho que as empresas que não estão preparadas ou não abrirem a mente para sustentabilidade e inovação, ela vai ficar para trás. Então, até a minha próxima pergunta para você. Você acha que a sustentabilidade, inovação em sustentabilidade vai deixar de ser um diferencial e passar a ser uma exigência no futuro muito próximo? Você acha que não vai deixar de... Hoje a gente pode enxergar como um diferencial, mas empresas sustentáveis, fazer eventos sustentáveis, ele vai ser uma exigência desse público, principalmente esse público mais jovem agora, as novas gerações, né? Meus filhos que vão vir para o mercado de trabalho daqui a alguns anos. Isso vai ser default, né? Não vai ser... Não é mais... Hoje a gente pode pensar como aplicar, mas no futuro próximo vai ser uma exigência. Se não tiver selo de sustentabilidade, se não tiver todas essas práticas aí que a gente... Essa governança toda que precisa ter, não vai deixar... Você vai deixar de existir, porque... É isso, no mínimo isso que você tem que fazer, né? Ou você faz, ou você acaba. Ou você acaba, exatamente. Entendeu? A gente tem que pensar, eu sempre faço até uma analogia se você pegar uma sala da década de 80 era de um jeito, da década de 90 era outro, 2000, e vai mudando, sofá, estante, tudo isso.
Quem ficou com a sala da década de 70, de 80, até de 2000, já acabou, morreu, entendeu? Você fica com uma ideologia vivendo o passado, só que o presente está aí. A gente que está vivendo o presente e o futuro. E se você não viver nesse momento, identificar, porque hoje as empresas, você pode contratar uma empresa que não pensa em ESG, ou uma pessoa que não está nem aí para isso. Só que daqui a pouco, essa geração nova, ela para eles, mínimo, isso está né? tá muito enraizado, sabe? Então, assim, por mais que você tem pais que nem falam sobre isso, acho que é um mimimi, mas a pessoa já nasce com isso, a escola, o meio que ele vive já é diferente. Então, assim, não vai ser mais exigência, né? Vai ter que ser normal. Se você não tiver, vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. E é legal, a gente tem que pensar muito nisso, porque com a organização de eventos, a gente impacta muitas vidas. Desde a cadeia, toda a cadeia, né, se você parar para pensar, desde a geração de empregos, que a gente sabe que é um mercado, né, um setor da economia que cresce demais, a gente tem muita oportunidade de emprego, e ofertar empregos para todo tipo de pessoa, não pode ser só aquele perfil único. Todo mundo que puder se encaixar naquele atendimento, naquele formato, naquela venda, tem que fazer parte, tem que ser inclusivo, né? E desde da escolha do cardápio, né, também do que as pessoas vão comer, de como elas vão se locomover para aquele evento. Olha quanta oportunidade esse setor de eventos, esse mercado pode trazer para a gente e como que a gente consegue. Nós, responsáveis pela contratação desses serviços, que estamos em contato com os clientes que fazem esses eventos, ao nosso papel de consultoria também para levar toda essa cadeia junto de forma sustentável, né? E vocês já fazem isso brilhante, né? Porque assim, vou falar, e até comparando assim, o mercado de eventos, década de 80 e 90, era só homem. Era só homem. Só homem. Você é uma diretora brilhante, famosíssima no mercado. Não, é sério. Então, assim, graças a Deus, o mercado mudou. Tá dando oportunidade para outras pessoas e tirando só o perfil de um homem X. Então, por isso que é importante, não que não possa ter homens, tem que ter homens, mas eu acho que você tem que dar oportunidade para todos. E antes, não. Era muito... Tinha até um bloqueio. Por exemplo, provavelmente eu não poderia estar ocupando o cargo que eu ocupo hoje, sendo uma mulher com 3 filhos, né? Isso. Como que ela deixa os filhos em casa e vai trabalhar? O preconceito, não. Isso é coisa de homem que tem que resolver. Então, assim, o mundo, essa mudança eu acho importante. Por exemplo, hoje tem muita gente vegana, né? Então, quando vocês vão fazer um cardápio, vocês têm que pensar em tudo. Em tudo. Né? Vegano, as pessoas que são intolerantes a todo tipo de alguma alimentação, né? Tudo isso. E o cliente pode perguntar para você, tá, mas esse hotel que você selecionou, ele faz o resíduo do lixo corretamente? Exato. Então, assim, tudo isso vocês têm que estar pensando para saber, para oferecer isso para o cliente. Então, acho que isso é um grande diferencial que vocês fazem brilhante, eu acho, porque não é fácil, gente. Não, não é. Não é. Cadeia e até, toda. Pensando assim na parte de contratação de fornecedores também, né? Tenho pedido muito isso para a área de supplier da Inoventes, para que a gente traga cada vez mais fornecedores que tenham esse cunho sustentável. Pense, né, no governamental. Governamental. Depois você corta. Mas por conta disso, a importância, porque eu, como agência de eventos, que atendo clientes corporativos de todos os níveis e tamanhos, tenho a responsabilidade também, né, social, sim, de incluir todo tipo de negócio que possa gerar, né, uma renda, enfim, a parte toda social que a gente pode gerar através dos eventos, né? Então, E vocês fazem muito isso, fazemos, né? Isso. E às vezes, que eu estava até discutindo recente, às vezes a gente nem sabe o que a gente faz. É verdade. Entendeu? A gente nem sabe que a gente impacta tanto. Mas hoje, por exemplo, você usa fornecedores, que a gente estava conversando um pouco antes, que tem essa pegada ESG. Isso. Então, assim, isso já é todo um impacto para você. Então, eu acho que... E da mesma forma que empresas menores, pode ser de transporte, de qualquer outro segmento, às vezes ele faz e ele não sabe que ele aplica ESG. Exato, Porque eu acho que é uma coisa muito nova ainda e que, por mais que a gente comente...
nem todo mundo consegue ter esse acesso, sabe? Às vezes a pessoa fica tão focada na sua empresa, que é uma empresa pequena, que ela fica tão focada que ela não consegue olhar. Pô, eu faço isso e, e mas ela eu já faço isso. Né? Mas não tem essa consciência que faz. Mas é uma coisa que eu queria até deixar para vocês, gente, olha só. Não adianta falar que é ISD e querer pagar fornecedor com 120 dias, não. Isso é para cliente final, tá? Que fala assim, ai, olha, meu evento é todo sustentável. Paga agência com 120 dias. Exato. Não, gente, desculpa, isso não é sustentabilidade, que não é sustentabilidade, não é só meio ambiente. A empresa precisa viver, você precisa pagar os funcionários, os seus fornecedores. Todo mundo tem... E, você não é banco para ficar, né, 120 dias segurando para pagar. Exato. Aí você contrata um fotógrafo. Você vai pagar o fotógrafo em 120 dias? Não, ele precisa do dinheiro naquele dia que ele tá fazendo o serviço. Não faz sentido. Algumas empresas, elas, por mais que elas falam assim, eu consigo, mas tem um impacto isso no caixa, tem impacto em tudo. Então, assim... E quando a gente fala de eventos, são valores muito altos, né, Lê? Muito altos. Não são valores pequenos que você consegue desencaixar aqui. Não, são valores muito altos, né? E é importante trazer esse tema também quando a gente fala de ESG, né? Principalmente para a cadeia de eventos, porque como você disse, né? Grandes empresas que colocam grandes prazos para empresas menores, muito menores do que eles, que têm uma capacidade de caixa muito menor, né? A gente tem funcionário para pagar, eu tenho, você tem. Sim. Então, assim, se a cadeia tem que girar e de forma sustentável para todos nós, para que o negócio gire e funcione, eu consiga entregar o meu serviço, você consiga entregar o seu serviço e o cliente receber esse serviço. Porque, né, o que move a economia é isso. É isso. Né? E qualquer empresa, ela nasceu para gerar lucro. Exato. Né? E você não pode ter prejuízo. E até para você gerar lucro e para você fazer um bom evento, você precisa contratar profissionais bons. Né? Legal. E isso tem custo. Exato. Então, tudo tem custo. Então, assim, a gente tem que olhar o fornecedor diferente, que fala assim, uma coisa é ser banco, outra coisa é um fornecedor de eventos que vai fazer um evento, como vocês fazem, como a gente faz. Que vai contratar uma cadeia de fornecedores. Aí não, mas hotel, por exemplo, em São Paulo, que é super bombado, que não tem agenda, tem que pagar antes para reservar. Mas só isso e o restante, né? Então, assim, eu acho que essas empresas, né, os clientes finais, eles precisam ter essa consciência. Então, quando falar assim, meu evento é ISD, é mesmo, ou uma parte dele Então, assim, é isso que eu fico muito olhando. Hoje, por exemplo, dependendo do tipo de homologação, eu não aceito mais. Você fala assim, não, porque eu acho que se você começar a se impor, o mercado muda. Eu acho que tá faltando isso. Eu acho que pós-pandemia, a gente voltou super fragilizado, e já com esses novos prazos malucos, que acho que não faz mais sentido. Ainda ontem a gente participou de um call para pegar um briefing de um cliente grande também, mas tinham 17 agências. É absurdo isso. E ainda a finalização, o speech da pessoa, assim, aguarda as ideias de vocês, ou seja, vai todo mundo trabalhar em cima de um projeto, numa possibilidade, só um vai ganhar, e ainda vai trabalhar com a ideia de 17 pessoas que pararam o seu trabalho para entregar aquele projeto. Isso também é sustentabilidade, com certeza. Gente. Isso também faz parte do negócio, Isso sabe? eu acho um absurdo. Primeiro, com 17, falta de respeito. Pode respeito. É o que a gente acabou de falar. As empresas, elas não trabalham de graça. A gente tem que dar lucro. Tem tempo operacional investido. Estão pagando as pessoas para criarem projetos, né? Então, assim... Não dá, gente. A gente tem que... Eu acho que isso também é o ISD na prática, isso é ISD na prática, isso é governança. É governança. Então, assim, eu acho que isso tem que ser falado, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de ter medo e falar dar nome aos bois. Eu acho que, assim, as coisas só vão começar a mudar quando a gente der nome aos bois. Ou, por exemplo, a agência. Você contrata uma parte de criação que você paga salário dele, paga a hora, a criatividade, e você não pega, é diferente de você fazer uma planilha de Excel, você é criativo, então você tem que pensar, tal, isso demora. Você não cobra nada, você apresenta, você não recebe. A pessoa rouba a sua ideia, faz um evento, você fala, cara, mas isso aqui foi eu que falei. E aí? Exato, entende? Então, beleza, você quer ter, sei lá, 5, 10, 17, você paga por isso. É isso entendeu? Aí. Assim, se eu não ganhar, eu vou receber a hora do meu
homem trabalhado. isso. Mas hoje não funciona dessa maneira. Mas eu acho, Lu, se a gente não der nome aos bois, o mercado não vai mudar. Então, assim, é uma movimentação, uma coisa que eu tô fazendo uma pressão na Lagev, que a gente tá fazendo nesse grupo da CLE, né? Que a gente tá discutindo muito sobre isso. Legal. Ontem na reunião foi sobre. A gente falou assim, gente, a gente tem que parar de ter medo. Se a gente começa a falar... E a própria cadeia, né, assim, precisa se unir para que isso realmente se sustente, porque também não posso eu ou você. Não, é uma união de todos. É uma união de todos. É algo que incomoda a todos, né? Todo mundo fala, mas aceita no final. Exatamente. Isso que é uma coisa... Aí alguém precisa puxar puxar. E puxar, assim, ou você pode fazer, como nem você está fazendo aqui no podcast, a gente chegar e falar, sabe? Então, assim, quando você começa a puxar esse tema, como a Lagev está fazendo agora, nesse ano, nas globais, que a gente está analisando e desenvolvendo, né, para o final do ano. Então, assim, a gente tem que pegar essas empresas, agências, podcasts e falar isso. Porque quando você fala, automaticamente você começa a ganhar eco e essas empresas começam a falar mais. E lembrando que isso também é governança. Então, tá dentro do dia lá do SD, né? É tão importante quanto você pensar em maneiras sustentáveis de planejar o seu evento, com menos carbono, com não sei o quê. Tudo isso também entra a parte de sustentabilidade do negócio, né? Sim, a governança disso, que envolve uma cadeia geral ali na organização dos eventos. né? Porque hoje as pessoas têm essa falsa ideia que não existe governança. Meio ambiente é uma arvorezinha plantada. Isso. Né? É isso. É uma árvore. Ou você fazer um social. É isso. Então, assim, não é isso. O G é muito pouco trabalhado, né? A gente ética, entendeu? A ética no mercado. O G é muito pouco trabalhado. Então, assim, acho que a gente precisa trabalhar mais o G e dar mais visibilidade para o G. Porque acho que o meio ambiente é importante, eu acho que tudo é importante. Só que se você não faz um G bem feito, você não vai conseguir fazer os outros demais bem feitos. Exato. Sabe? É o que eu tento fazer, o que eu faço lá na empresa e vou cada vez mais, a governança. O que nós estamos fazendo de governança? Então, quando eu falo de você colocar mulheres no poder, isso é governança, sabe? Dar treinamento, dar qualidade de vida para as pessoas. Então, isso tudo você está pensando. Você ter lucro, isso é governança. Exato. A empresa precisa viver. É isso aí. Legal, Lê. Quanta coisa, quanta informação. Ai, dá pra gente passar o dia aqui conversando. Eu amo, eu fico. E eu acho que a gente conseguiu passar aí por todos os lados do ISD, né? Sim. E agora, caminhando aqui já para o final, Lê, pensando assim, o que você daria de dica, né, para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, para realmente praticar a sustentabilidade nos eventos, do ponto de vista global, né? A gente falou um pouquinho aqui de tecnologia, inovação, IA, né? Ferramentas que são usadas ali para poder gerenciar toda essa cadeia de contratos que a gente faz aí quando contrata um evento, né? O que você acha que não pode faltar para você planejar um evento sustentável, impecável, assim, do ponto de vista que você... Talvez antecedência? Isso... Assim, eu acho que uma coisa legal, que até você falou assim, do ponto de vista global, eu acho que assim, a gente tem Copenhague, Amsterdã e Barcelona, elas são referências muito em evento ISD, tá? Essas 3 cidades. Então, assim, a gente identificar sempre o que eles estão fazendo de bom, assim, e a gente tentar trazer isso para... um bench, sabe? Um bench bem feito, eu acho que, assim, isso é fundamental. Além do que um planejamento, né, gente? Sem planejamento, com planejamento você consegue em tudo, né? Em toda a cadeia, até do próprio colaborador que está fazendo esse evento. Exato. Ele vai ter mais tempo para pensar, para contratar, tudo isso. E a gente sabe que isso não acontece, não é culpa da agência. Às vezes, o próprio cliente passa muito em cima da hora, né? É um negócio, né? É um negócio, mas eu acho que o bench, eu acho bem feito. E um planejamento bem feito também, acho que super vale, e acho que essa é a dica. É coisa que eu tô sempre olhando, por isso que eu viajo muito, eu vou para fora, participo das feiras. É isso aí. Porque eu gosto de olhar o que está acontecendo de novidade para trazer
para dentro aqui da TG Mob e legal. automaticamente tem impacto no mercado. Eu participei da IMAX de Frankfurt agora em maio, e aí a gente vê realmente como a Europa, né? A gente pode usar eles como um case mesmo, sim, até para aplicar nessa questão de sustentabilidade. Eu gosto muito na IMAX de ver aquela parte de trás ali que ficam as palestras, as reuniões ali, mas são petit comitês ali, mas eu gosto muito. O assunto mais falado era ESG muito, e desde a construção ali do espaço tinham caixotes servindo de banco para as pessoas, né? A água era não era uma máquina, mas assim, o copo era sustentável também, de papel. Ou eles distribuem uma garrafinha, né? O copo e você vai. Então, poxa, quanta coisa. Os hotéis sempre muito próximos ao centro de convenções para que as pessoas possam ir a pé ou patinete, porque na Europa tem muito, né? Então, tudo isso para mim, eu até voltei, a gente gravou no Instagram da Inoventes falando sobre isso, e foi onde veio esse despertar, né? Eu aqui, do tamanho que sou, a minha responsabilidade também, a gente faz mais de 1000 eventos por ano, né, na Inoventes, né? Então, como que eu posso aplicar essas práticas aí, pelo menos aumentar essa prática dentro dos eventos que a gente organiza e é responsável junto com os clientes que nos contratam para poder aplicar realmente fazer eventos sustentáveis, né? Então, tem muita ideia, eu acho que a Europa é um case, assim... A gente tem que participar desses eventos, olhar o que eles estão fazendo e trazer para cá e aplicar aí no nosso dia a dia também. Com certeza. Às vezes a gente fala assim, mas eu fui ano passado, esse ano eu não vou e tal. Gente, mas de um ano para outro muda. A feira, você pode ter a sensação que é a mesma. Só que o conteúdo muda. Sempre tá sendo muito falado ESG e inteligência artificial. Então, assim, são duas coisas que a gente fala muito ainda. E você começa a perceber como que está sendo feito o evento, o stand, os brindes, o detalhe. Eu sou uma pessoa que olha o detalhe. Então, assim, isso tudo eu vou tirando ideia, eu tiro foto, eu começo a fazer, por exemplo, ontem, essa semana, eu fui na Bayer. Foi feito um evento de ESG para o interno, né? A Juliana Patti, ela fez um evento para o público de evento interno ESG. Então, ela chamou várias empresas, né, fornecedores deles para participarem. E para a gente, eu tive tanta ideia legal. E olha só, eu não faço o evento, eu faço o transporte. Mas eu penso em tudo. Eu falo, poxa, o que eu posso fazer? Até no evento interno, quando eu convido vocês para ir lá agora na nova casa da TG Mob. E essas trocas são importantes. O que eu posso chegar e falar para você? Vi um negócio aqui, um fornecedor X. Olha que legal. E aí a gente vai trabalhando isso. Vai trabalhando e você vai fazendo um evento cada vez mais sustentável, né? Como eu chamei você para fazer parte da ONG Mobilidade que Aquece. Já vamos sair daqui juntos. É isso. Com o job feito. Porque é isso, essa troca. A gente parar 1 minuto, 15 minutos para tomar um café, você troca experiência. E aí é uma coisa até interessante também. Em mundo de IA, o contato humano é cada vez mais valorizado. Então, até esse curso que eu fiz de IA falou muito sobre isso. A questão, os eventos humanos cada vez mais necessários, porque a gente precisa dessa troca, né, da conversa, e é isso que os eventos geram, né? Conversas, é o olhar, é o sentir, né? É o momento ali que fica gravado. Então, uns anos atrás, né, na época da pandemia, os eventos vão acabar. Não, é o contrário que a gente vê hoje, né? A gente precisa cada vez mais dos eventos e eventos pensando com práticas sustentáveis para que, né, pensando nos 3 pilares do ESG, gerando emprego, gerando negócio, fazendo a roda girar, né? E quando a gente impacta menos, porque a gente está falando eventos com muitas pessoas, trabalhando com vários segmentos, atuações e tudo, como que a gente faz com que essas pessoas se encontrem, troquem informações e sejam felizes e de forma sustentável, agredindo cada vez menos ao meio ambiente, ao negócio, enfim. Então, eu acho que é uma missão aí que a gente tem pela frente,
né, de propagar cada dia mais, cada vez mais, com os eventos sustentáveis, soluções, Sim. negócios, empresas, parcerias, para a gente poder trabalhar os 3 pilares do ESG. Que não fique só na conversa, mas sim na prática. Porque somos também responsáveis em construir um mundo melhor. Com certeza. Né? O que vai ficar aí para as próximas gerações. Eu, como mãe, me sinto responsável também em deixar um mundo melhor para os meus filhos. Eu não sou pai, mas eu tenho sobrinhos, né? Então eu acho, a gente precisa... E a gente tem que pensar que aquela coisa, né? Assim, só eu fazendo não vai adiantar. Não, adianta sim. Adianta. Adianta. Cada um com se seu cada um pensar pontinho. assim, a gente não sabe o que todo mundo tá pensando, mas se cada um pensar assim... Realmente a gente vai conseguir melhorar o mundo. A gente vê o aquecimento global, como que tá acontecendo, né? Um dia calor, um dia quente. Pois é. Tudo isso, como está sendo afetado o Rio Grande do Sul recente. Então a gente precisa realmente pensar nisso. E Lu, conte comigo. Tá terminando? Tá terminando. Porque eu já tô. Lu, conte comigo. Você tá chegando nos momentos finais. Obrigada, Lê, por esse bate-papo, por trocar essas informações, trazer tanta informação importante que, né, o pessoal às vezes não sabe a importância aí do transporte na cadeia de eventos e como que a gente pode fazer para que esse serviço também seja encarado de forma sustentável do ponto de vista econômico, social, governamental, tudo. Né? Então é uma responsabilidade muito grande que todos nós temos. Eu sou super feliz de ter vocês aqui com a gente. Obrigada pelo bate-papo, foi uma delícia. Sempre muito bom conversar com você. Obrigada pela parceria e conte conosco aí também nesses projetos ESG. Obrigado, Lu, obrigado. Gente, posso deixar meu Instagram? Claro. Leandro F. Pimenta, a gente me segue lá, tá? E eu sempre falo sobre ESG lá, e eu vou cada vez mais falar sobre esse tipo de conteúdo. Tô pensando até fazer agora um canal também no YouTube para falar legal. sobre isso. Porque eu acho importante, a gente tem que falar sobre, né? Como eu falei com você. Mas conte com a TG Mob, conte comigo. Vamos conversar bastante, fazer muito, muito bench, que eu acho que é isso que importa. E é isso, gente. Obrigado. Tô amando o podcast, tô acompanhando. Olha, gente, quem não fez ainda, segue. Não esquece de seguir. O sininho, tem que ter o sininho. Né? O sininho vai a hora uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Gente, vamos sempre bombar. Com temas importantes aí para a cadeia de eventos. Né? Mês passado a gente trouxe falando sobre a questão de aéreo, como organizar grupos aéreos de forma eficiente e tudo mais. Esse mês agora a gente está falando aqui de sustentabilidade. Então, cada mês a gente traz aí um assunto relacionado ao nosso mercado e que é importante essa troca de informações. Esse é o nosso objetivo aqui. Trocar informações para que a cadeia se torne cada vez mais forte e sustentável também. E um papo super agradável, gente. É isso aí. Com essa mulher com esse sorriso, gente. Olha, maravilhosa. Obrigado. Obrigada, Lê. É um prazer estar aqui com você. Brigadão. E para vocês que seguem a gente, sigam a Inoventes, sigam o nosso canal Podinize e até o mês que vem com mais um tema importante aí para os nossos negócios no mundo de eventos. Tchau.